Neste destaque da imagem, aparecem pelo menos 2 pessoas. Os trabalhadores correram. Um deles caiu. Muito bom, mais aí. Depois voltou e entrou numa picape. Aí. A cena é de puro desespero. O veículo se movimenta ora para um lado, ora para outro. Daí. É claramente uma situação em que não se vê uma saída. Ela não existe. E a lama invadindo o canteiro. Surgiu em cena também uma retroescavadeira. O operador tentava escapar da onda de resíduos e ainda dos vagões, que a essa altura eram arremessados para fora dos trilhos. E a onda encobriu todo o canteiro, atingindo a picape e a retroescavadeira. Do momento em que a nuvem de poeira aparece até a lama engolir os veículos e o prédio, o relógio da câmera marcou 77 segundos. Esse mapa mostra de onde as imagens foram gravadas. A câmera estava na esteira de minérios, no canto esquerdo. O prédio da garagem, onde estavam os trabalhadores, ficava do outro lado. É até difícil imaginar que alguém possa sobreviver a uma situação aterrorizante como essa. Mas a tragédia de Brumadinho também produziu outras surpresas. As pessoas desesperadas dentro daquela picape e no controle da retroescavadeira se salvaram. O homem, bem no caminho da lama, conseguiu escapar. No depoimento à Polícia Civil, ele disse que machucou o braço e os 2 joelhos e que está muito abalado. Sebastião Gomes é operador mantenedor de saneamento e trabalhava na mina do Feijão em Brumadinho, cuidando do tratamento de água. E conta que técnicos da Vale afirmavam aos funcionários, em reuniões de emergência, que não havia risco de a barragem romper. Mas ele e colegas de trabalho desconfiavam que isso poderia acontecer. No vídeo, ele diz que ficava assustado com os drenos da barragem, de onde saía água dia e noite. Sebastião contou ainda que quando a barragem arrebentou, achou que o estrondo era o barulho de um pneu de caminhão de grande porte estourando. Eu achei que não fosse a barragem que tivesse explodido, achei que fosse um caminhão, um pneu gigante que ele tivesse estourado. Quando a gente ameaçou ir lá para ver o que era, que tinha muita gente gritando, né? Aí nós demos o primeiro passo para ir, mas fomos barrados pelo segundo estrondo, que foi muito maior, parece que foi muito maior que o primeiro. Aí já eram os vagões vindo na nossa direção, com vários estrondos, né? Que parece que os estrondos eram os vagões batendo no outro. E aquele monte de vagão vindo na nossa direção. Ele viu uma imensa nuvem de poeira e vários vagões carregados de minério que estavam vindo em direção a ele. Só aí entendeu o que tinha acontecido. Um colega correu para um caminhão e gritou para ele ir para a caminhonete branca, onde outro amigo estava tentando fugir. A caminhonete foi atingida em cheio pela onda de lama. Sebastião e o amigo Elias viram com desespero uma locomotiva vindo em direção ao carro e eles começaram a rezar. Para Sebastião, essa locomotiva é o que salvou a vida dos 2. Ela foi empurrada pela lama para debaixo da caminhonete, que foi jogada para cima e não foi encoberta. Quando a onda passou, ele usou o rádio para pedir socorro. Todas as faixas da frequência estavam congestionadas com pedidos de ajuda. Em seguida, quando nós queremos saber o que era, foi quando nós tivemos a percepção que a barragem, que alguma coisa estava errada, que seria a barragem que tinha estourado, né? Quando nós vimos uma coluna de lama de terra, mais ou menos, sei lá, uns 3, 4 metros de altura, não sei, sabe? Abraçando a gente. O homem que escapou quase que por milagre dessa tragédia humana, que já é considerada pelo Corpo de Bombeiros como a mais grave da história em Minas Gerais, encerrou o depoimento pedindo que as causas do rompimento da barragem da Mina do Feijão sejam esclarecidas e que os peritos avaliem se explosões de minas adjacentes influenciaram na ruptura da barragem 1 da Vale. Um documento sobre possíveis situações de emergência que a Vale entregou a autoridades já previa que um rompimento da barragem destruiria áreas como a do refeitório e a sede da empresa em Brumadinho.
As imagens gravadas pelos funcionários que trabalhavam numa área mais distante da que se rompeu mostram o desespero na hora da tragédia. Misericórdia, meu Deus do céu! Oh, meu pai! Nossos amigos! Reportagem da Folha de São Paulo afirma que a Vale já sabia que um eventual rompimento da barragem destruiria as áreas industriais da mina de Córrego do Feijão, incluindo o restaurante e a sede da unidade, onde estavam muitas pessoas que morreram ou desapareceram. A informação consta do plano de emergência da barragem de 18 de abril de 2018. A Rede Globo confirmou as informações. O documento que prevê os danos em caso de rompimento é o Plano de Ações Emergenciais. O mapa da inundação está no anexo A. No caso da barragem de Brumadinho, previa que a lama chegaria a 65 quilômetros da barragem. O plano previa que diferentes mecanismos de comunicação seriam utilizados, com o uso de acionamentos sonoros. A Vale afirmou que o plano de ações emergenciais foi elaborado com base em um estudo de ruptura hipotética que definiu a mancha de inundação, que a estrutura tinha sistema de vídeo monitoramento, sistema de alerta por sirenes, que elas tinham sido testadas. E também havia feito o cadastramento da população abaixo da barragem. A Vale declarou também que fez uma simulação em junho do ano passado sob a coordenação das defesas civis e um treinamento interno com os funcionários em outubro. Por fim, a mineradora citou que protocolou os planos nas defesas civis federal, estadual e municipal entre junho e setembro do ano passado. Ainda de acordo com a mineradora, a barragem passava por inspeções quinzenais, que não detectaram nenhuma alteração na estrutura. O presidente da Vale, Fábio Schwartzman, admitiu ontem que as sirenes não funcionaram. Segundo ele, porque foram engolidas pela lama. A sirene é uma coisa trágica. Acabou que, em geral, pelo que o histórico de rompimento de barragens demonstra, em geral, isso vem com algum aviso. Isso acontece aos poucos. E aqui aconteceu um fato que não é muito usual. Houve um rompimento muito rápido da barragem e o problema da sirene, a sirene que ia tocar foi engolfada pela queda da barragem antes que ela pudesse tocar. Esta engenheira geotécnica, especialista em barragens e em planos de ação, afirma que mesmo que uma sirene tivesse falhado, a Vale obrigatoriamente deveria ter um outro plano. A sirene podia até ter ido embora, mas tinha que ter um plano B, sabe? No plano a gente estabelece alguns dispositivos, a gente não fica só preso a um. E, por exemplo, a gente nunca põe uma sirene só, a gente põe duas, porque é um dispositivo mecânico, ela pode falhar. A gente nunca põe um telefone de uma pessoa para ligar, a gente põe um telefone de várias pessoas, porque essa pessoa pode não atender. A Polícia Federal trabalha com a hipótese de falha no plano de ação emergencial que a Vale apresentou às autoridades para conseguir o licenciamento da barragem. Segundo a PF, a escolha do ponto que levava os funcionários a uma rota de fuga foi equivocada. Esse local, que deveria ajudar a salvar vidas, ficou completamente coberto pela lama. A polícia vai investigar falha também no projeto de construção de todo o complexo da Vale em Córrego do Feijão. A empresa construiu a área administrativa e o refeitório num terreno abaixo da barragem e no caminho da lama, já apontado como local de risco na simulação de um desastre. Uma barragem, ela não cai de uma hora para outra. Ela não acorda num dia e fala assim, hoje eu vou romper. Como é uma estrutura que a gente projeta, aquilo é uma matemática e uma física muito bem definida. Ela é projetada, ela é calculada. Rangel era um trabalhador terceirizado na mina que fica em Córrego do Feijão e estava em processo de contratação pela Vale. Ele conta que conseguiu escapar da tragédia porque não seguiu o protocolo de segurança da mineradora. Os portões estavam fechados, tivemos que quebrar algumas partes que tinham como ser quebrada para dar fuga para mim e outras pessoas. Deve ter corrido mais ou menos 1 quilômetro da onde que eu estava até depois da portaria. E entrei numa mata fechada. Com o tempo ela passou a barragem, a gente voltamos para a estrada principal e pegamos um acesso aonde fomos instruídos para chegar até lá no ponto mais alto da mina.
O governo determinou hoje os prazos para fazer as vistorias nas barragens do país. A fiscalização deve ser concluída no primeiro semestre e vai priorizar as barragens que apresentam riscos. As vistorias nas 205 barragens de mineradoras terão que ser concluídas até o dia 30 de junho e as mais de 3.000 outras barragens até o fim do ano. As de alto risco terão que instalar câmeras de vídeo para monitorar as estruturas 24 horas por dia. O prazo para fazer isso também termina em junho. O número oficial de mortos em Brumadinho subiu para 115. 248 pessoas estão desaparecidas. É madrugada. Quando um dia de buscas termina, o outro está começando. Nós estamos aqui no hangar dos bombeiros e eles já estão preparando os helicópteros. O dia amanhece daqui a pouco e eles têm que estar no céu, preparados para as missões de resgate. Os helicópteros precisam de uma vistoria detalhada e de limpeza, além de enfrentar lama e poeira, há outro perigo. O minério de ferro fininho entra no equipamento e pode comprometer o funcionamento da aeronave. O tempo é curto para deixar os aparelhos prontos para voar. Nós chegamos aqui todos os dias por volta de 9 horas da noite e iniciamos a chamada às 5 horas da manhã. Então, nesse período aí, nesse intervalo, os mecânicos têm que trabalhar intensamente. Antes de deixar o hangar, os pilotos recebem as últimas instruções. Tá cansado? Vamos descansar. Tá joia? Pra gente não infringir na segurança de voo. Quando o sol aparece, os helicópteros deixam o hangar em Belo Horizonte, com destino a Brumadinho. No caminho, a gente descobre por que esse é o nome da cidade. Veja quanta bruma, quanta névoa se forma ao amanhecer entre as montanhas da região. A gente também vê uma barragem parecida com a que ruiu e o mesmo risco. Um pouco abaixo, prédios de uma empresa. Logo adiante, a área devastada pela onda de rejeitos. Uma semana depois, ainda tem água escorrendo de alguns pontos e muita lama. Nosso destino é a Capela Nossa Senhora das Dores, quartel-general das operações de resgate. Aqui é o altar da igreja. E olha só o que virou este canto aqui. É um centro de controle aéreo. Ali no cantinho, o pessoal da Força Aérea e aqui dos bombeiros. Parece um centro de controle aéreo improvisado, evidentemente, de um aeroporto. Até agora, segundo os bombeiros, as aeronaves já fizeram mais de 220 horas de voo. Certamente, junto com a Mariana, é a maior operação de resgate e de recuperação feita até hoje em Minas Gerais. Os helicópteros são essenciais para a missão. É a única maneira de transportar as equipes para as chamadas áreas quentes, onde o trabalho é mais difícil e arriscado. Ainda há muita lama em estado líquido. Nesses trechos, homens e mulheres usam roupas especiais para conseguir rastejar e procurar vestígios. É um trabalho que envolve risco à saúde dos bombeiros. Eles precisam tomar remédios para prevenir doenças como pneumonia e febre tifoide. A gente nasce bombeiro, né? E é um prazer, uma honra poder ajudar os outros. E hoje eles desempenharam mais um papel importante. A bordo de 10 helicópteros, homens e mulheres que se dedicam ao trabalho de resgate lançaram flores sobre as famílias vítimas da barragem. Orações em meio aos rejeitos marcaram o 8º dia de busca pelos desaparecidos. A cerimônia foi na mesma hora em que aconteceu a tragédia. Uma homenagem aos que morreram, aos que estão sofrendo, feita por aqueles que trabalham para diminuir esse sofrimento. A força-tarefa que acompanha as consequências do desastre determinou que a Vale preste atendimento médico e psicológico imediato às vítimas. São 7 pontos para atendimento médico-psicológico às famílias. Este em Brumadinho é perto da mina Córrego do Feijão. Nesse momento nós estamos recebendo as famílias para dar um apoio humanizado para elas, buscando minimizar a dor e o sofrimento que elas estão passando. Por onde a gente anda aqui, escuta histórias tristes. E mesmo quem por vontade própria está se dedicando a ajudar a comunidade, às vezes precisa de socorro. O Gabriel organizou um grupo de voluntários e já ajudou dezenas de famílias. Hoje, foi ele que precisou do apoio dos amigos. Eu acabei de ter notícia que a minha prima foi encontrada. Este professor da Universidade Federal de Minas coordenou uma pesquisa sobre a saúde mental dos atingidos pelo desmoronamento da barragem da Samarco, em Mariana.
Ele conta que os casos de depressão, transtornos de ansiedade e estresse pós-traumático são recorrentes, mesmo 3 anos depois daquela tragédia. Na avaliação do psiquiatra, a situação das vítimas de Brumadinho é ainda mais preocupante. Pelo número de pessoas que vão ser atingidas. Porque quando a gente fala de família, nós estamos falando de pelo menos 3, 4 pessoas que vão estar sendo implicadas naquele acidente e não mais uma pessoa só que estava exposta àquilo, né? Rangel estava numa área ao lado do refeitório quando a barragem rompeu. Ele e muitos colegas escaparam correndo pela mata. A imagem que não sai da cabeça foi gravada por um dos amigos. Veio uma lama de mais ou menos 10 metros de altura e uma fumaça, uma poeira no caso, e aí eu corri. Eu não posso olhar para trás, eu tenho que correr. Eu posso morrer, mas vou morrer lutando. Vou correr até o final. E agora pensem como vai ser daqui para frente. Não tem força nem para varrer um terreiro, então desânimo total. Então assim, é uma coisa que vai mexer com a minha vida pro resto da vida. Foi muito triste. Só quem estava lá sabe o que aconteceu. Foi cenário de guerra. A Vale declarou que, por iniciativa da própria empresa, disponibiliza psicólogos e assistentes sociais desde o dia da tragédia. A Prefeitura de Pará de Minas criou um comitê de crise para avaliar as consequências dos rejeitos de minério no rio Paraupeba. A cidade foi a primeira a ter o abastecimento afetado pela lama. Mãos nos registros. Desde que soube da possível chegada de rejeitos da barragem de Brumadinho, Dona Cleia resolveu se prevenir. Fechei os registros de medo da contaminação, né? Da lama contaminar, né, a água da minha caixa. Mas a água que está chegando à casa dos cerca de 100 mil habitantes de Pará de Minas não está vindo do Paraupeba. Hoje a cidade está sendo abastecida por 2 ribeirões e 16 poços artesianos. Há 3 dias a Vale trabalha na instalação de barreiras de contenção para evitar que os sedimentos cheguem à captação de água no rio Paraupeba. A cidade de Pará de Minas fica a cerca de 90 quilômetros do ponto onde a lama atingiu o rio. A previsão da Vale é que os técnicos instalem 3 linhas de barreiras flutuantes. 2 delas vão ficar antes do ponto onde a Companhia de Abastecimento de Pará de Minas capta a água do rio Paraupeba. A terceira, que já está pronta, impede que os rejeitos cheguem à tubulação e às bombas de captação. As barreiras têm correntes metálicas nas laterais e pesos de chumbo na parte inferior, para manter as membranas esticadas até o fundo do rio. O objetivo é que esta espécie de filtro evite que os rejeitos sólidos, como argila e matéria orgânica, que provocam turbidez e alteram a transparência da água, sigam pelo rio. Periodicamente, técnicos vão limpar os resíduos acumulados nas membranas. As barreiras também vão impedir que o rejeito chegue à usina hidrelétrica de Retiro Baixo, em Pompéu, e à usina de Três Marias, na bacia do São Francisco. A instalação deve terminar no começo da próxima semana. A empresa responsável pelo abastecimento de Pará de Minas estuda a possibilidade de pedir ajuda a municípios vizinhos caso a água do rio Paraupeba fique imprópria para consumo por um tempo prolongado. Itaúna, por exemplo, a cerca de 30 quilômetros, capta água de outras fontes e poderia ajudar com carros-pipa. A empresa também não descarta um rodízio no abastecimento. Nós estamos se levantando essa possibilidade, a gente vai comunicar isso de forma preventiva à cidade, sim, de maneira que a gente consiga prolongar ao máximo alguma regularidade dessa água chegando para as pessoas. A ordem é economizar. E Dona Eunice, mesmo nas plantas, usa a água de forma consciente. Um momento difícil é essa contaminação da água, nós não sabemos o que vai acontecer depois, que vai precisar economizar mais ainda do que estamos agora. A seguir, o ministro do Supremo, Marco Aurélio,